Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Vamos dar continuidade à resolução de exercícios sobre as leis de Newton e hoje nós vamos fazer exercícios que têm força de tração, quando você tem algum fio, quando você tem roldana, tá bom? Então vamos começar. O problema número 22 diz o seguinte: o bloco A tem massa 80 kg e o bloco B tem massa 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, e considera-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O módulo da força de tração que traciona o fio é... Então a gente quer descobrir a força de tração que tem no fio, pessoal. O que a gente faz nesse tipo de problema? A primeira coisa que você deve fazer é colocar todas as forças que atuam em cada um dos bloquinhos. Vamos fazer isso. Começando aqui pelo bloquinho A. O bloquinho A tem peso? Tem. Olha só, o peso dele está para baixo. Vou chamar de peso de A. Está em contato com a superfície? Está. Então tem força normal. Vou colocar aqui, ó, normal do bloquinho A. Perceba que essa força normal ela forma um ângulo sempre de 90 graus com a superfície de contato. Não tem atrito, tá bom? Se tivesse atrito, a gente teria que colocar a força de atrito aqui, ó, na superfície, entre o bloquinho e a superfície. Vamos agora para o bloquinho B. O bloquinho B tem peso? Também tem, ó, peso de B. O bloquinho B está sendo puxado por um fio, então aqui nós temos uma força de tração, ó, tração para cima. Esse mesmo fio também está conectado ao bloquinho A, ele vai puxar o bloquinho A. Vou desenhar a força de tração aqui também atuando no bloquinho A. Perfeito. Essas são as forças que atuam no meu sistema. E aí ele quer descobrir qual é a intensidade dessa força. Perceba que o mesmo valor da força de tração aqui é aqui, tá bom? Essas trações são iguais, mesmo fio, mesma força de tração. Como é que eu faço para descobrir o valor da força de tração? A saída para todos esses problemas dessa natureza, para todos os problemas dessa natureza, primeiro você descobre a aceleração do sistema. Com a aceleração, você descobre a força de tração, tá bom? Então, vamos descobrir a aceleração. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos. Vou começar aqui pelo bloquinho A. E a jogada é o seguinte: nós vamos assumir que o sentido do movimento é positivo. Então, esse bloquinho B ele vai puxar o bloquinho A. Como não existe atrito entre o bloquinho e a superfície, esse bloquinho ele começa a deslocar. Então, o bloquinho A vem nesse sentido e o bloquinho B começa a descer. Perceba que o sentido do movimento é esse, ó. Eu vou considerar tudo a favor do sentido do movimento positivo e o que está no sentido contrário, negativo, tá bom? Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton no bloquinho A. Perceba que esse bloquinho ele vai se movimentar só na horizontal. Não mexe na vertical, né? O bloquinho A ele não se desloca na vertical. Por que ele não se desloca na vertical? Porque a força que está para baixo é igual à força que está para cima. Então essas forças elas se cancelam. Na verdade, você só vai se preocupar com a força normal quando você tiver a presença de força de atrito. Não é o caso, né? Os atritos são desprezíveis. Então o normal vai se cancelar com o peso. Conclusão. A única força que atua no sentido do movimento é a minha força de tração. Logo, eu tenho que tração, fazer de azul, né? A tração é igual a massa de quem? Massa do bloquinho A vezes a aceleração. Eu vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Perceba que a tração no bloquinho B está contrária ao movimento, não é isso? O movimento, ó, apontando agora para baixo, a tração está contrária. Então, essa tração ela vai ser negativa. O peso de B está a favor do movimento. Logo, ele vai ser positivo. A mesma coisa que nós fizemos aqui em cima. Perceba que essa tração ela estava no sentido do movimento, né? Por isso que ela ficou positiva. Tá bom? Vamos aplicar para o bloquinho B. A tração ela é negativa, contrária ao movimento. Então, menos tração. E o peso ele está a favor do movimento, portanto, positivo. Mais peso de B é igual a massa do bloquinho B, massa de B, vezes a aceleração. Duas equações, né? Vamos resolver esse sistema. Perceba que essa tração cancela com essa. Mais T menos T.
cancela. Ficou apenas peso de B. Conclusão, peso de B é igual. Eu vou colocar as massas em evidência. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Dá na mesma, né, pessoal? Ó, esse vezes esse vai dar esse. Esse vezes esse dá esse. Só coloquei em evidência. Lembra que a gente quer descobrir primeiro a aceleração. Então, tudo que não é aceleração vai para o outro lado. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que o peso de B dividido pela massa de A mais a massa de B é igual a aceleração. Eu ainda vou deixar esse negócio melhor ainda. Quem é o peso de B? Lembra que peso é massa vezes gravidade? Estão lembrados? Ó, peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso de B é a massa de B. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Massa de B vezes a gravidade dividido pela massa de A mais a massa de B. Isso é igual a aceleração. Eu sempre gosto de substituir os valores só no final da questão. E é agora que eu vou fazer isso, né? Vamos substituir valores para massa de A, gravidade e massa de B. Vou fazer aqui embaixo, certo? Massa de B, o enunciado diz para a gente que é igual a 20 quilos. Então, 20 vezes a gravidade, que é 10, dividido pela massa de A, que vale 80, mais a massa de B, que é 20. Isso tudo é igual a aceleração. Conclusão. Aceleração é igual a 20 vezes 10, 200. Dividido por 80 mais 20, 100. 200 dividido por 100 dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Agora sim eu posso descobrir qual é a tração. Fica muito fácil. Você vai escolher qualquer uma dessas duas equações. Essa ou essa. E aí você substitui o valor da aceleração. Aí você descobre qual é a tração, que é o que o problema está pedindo, né? Eu vou escolher a primeira equação. Sempre escolha aquela que tem menos força, tá? Fica melhor. Então, eu tenho que tração, estou repetindo, é igual a massa de A vezes a aceleração. Tração vai ser igual massa de A, 80, né? Então, 80 vezes a aceleração. Só que a aceleração você acabou de descobrir, vale 2. Vou substituir a aceleração por 2. Tração vai ser igual a 80 vezes 2, 160 newtons, porque a unidade de tração é a unidade de força, tá bom? Então, a resposta correta é 160 newtons, que corresponde ao item A. Então, como você pode ver, é bem tranquilo, só recapitula a linha de raciocínio. Quando aparecer algum problema dessa natureza, a primeira coisa que você deve fazer, desenha as forças em cada um dos bloquinhos. Se não tem atrito, você não vai se preocupar muito com a força normal, porque ela vai se cancelar com o peso. E aí o que você vai fazer? Aplica a segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos, vai dar um sistema como esse, e você resolve para descobrir quem? A aceleração. Tá bom? Detalhe, se você montar o sistema direitinho, essas trações elas vão sempre se cancelar. Geralmente se cancela, certo? Então, você vai descobrir qual é a aceleração. Sabendo o valor da aceleração, volta aqui para uma dessas duas equações. Poderia ter sido a de baixo, tá? Usei a de cima, mas se você fizesse por essa, o resultado daria o mesmo. Substitui o valor da aceleração em uma dessas equações. Substituímos aqui e aí você descobre o valor da força de tração. Bem tranquilo. Vamos para o próximo exercício. Olha lá, problema 23 diz, na figura o bloco A tem uma massa de 80 kg e o bloco B tem uma massa de 20 kg. São ainda desprezíveis os atritos e as inércias do fio e da polia, considera-se a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aí ele pergunta, qual é a aceleração do bloco B? Pessoal, se o bloco B está conectado por um fio ao bloco A aceleração do bloco B é a mesma aceleração do bloco A, é a aceleração do conjunto. Esse resultado é o mesmo da questão anterior, mas eu não quero que você volte o vídeo. Eu quero que você tente fazer. Perceba que agora eu estou querendo descobrir qual é o valor da aceleração. Então é mais simples, não estou querendo saber qual é a tração, tá bom? Só descobre a aceleração, faz as mesmas contas, depois você volta o vídeo, tá legal? Vamos para o próximo exercício. Problema número 24 diz, na figura a seguir,
está representado esquematicamente um antigo equipamento experimental conhecido como máquina de Attwood. As cargas A e B têm massas iguais a 2 kg e 6 kg, respectivamente. Admitindo que o fio é inextensível e tem massa desprezível, assim como a polia, e adotando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, qual o módulo da atração no fio? Então eu quero descobrir o que, pessoal? Atração no fio. Como é que a gente faz para resolver esse tipo de problema? Primeiro, você vai colocar as forças que atuam em cada um dos bloquinhos. Vamos fazer isso. Começando pelo bloquinho A. Ele tem peso? Tem. O peso está para onde? Para baixo. Peso de A. O bloquinho A tem tração? Tem. Se tem um fio aqui, ó, tem força de tração puxando ele para cima. Agora vamos para o bloquinho B. Tem peso? Também tem. Para baixo aqui, ó, para o centro da Terra, peso de B. Está em contato com o fio? Tá. Então tem tração puxando ele aqui para cima. Pessoal, vamos analisar qual é o sentido do movimento. Perceba que o problema diz que a massa de B vale quanto? 6 quilos, né? E a massa de A, 2 quilos. Você concorda comigo que pelo fato do bloco B ser mais pesado, ele vai descer e o bloco A vai subir? Então o sentido do movimento é esse, né? Nós vamos assumir que o que está no sentido do movimento vai ser positivo e o que está contrário ao movimento, negativo. Tá bom? E agora, Maurício? Agora a gente aplica a segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos. Vou começar pelo bloquinho A. Eu tenho duas forças atuando aqui no meu bloquinho A. A tração e o peso de A. Pergunto a vocês. A tração ela é positiva ou é negativa? Positiva, professor, porque a tração está no sentido do movimento. Então vai ficar assim, ó. Tração. Agora vamos para o peso. Concorda que o peso está contrário ao movimento? O peso aponta para baixo, sendo que o movimento aqui é para cima. Então o peso ele é negativo. Menos o peso de A, não esquece. É igual a quem? A massa do bloquinho A vezes a aceleração. Vou fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Note que agora a tração de B ela está contrária ao movimento, né? O bloquinho B está descendo, o movimento é para baixo e a tração está apontando para cima. Essa tração vai ser, portanto, negativa. Menos tração e o peso de B, positivo, no sentido do movimento, mais peso de B é igual a massa de quem, Maurício? Do bloquinho B. Você não está analisando o bloquinho B? Então, massa de B vezes a aceleração. A aceleração é a mesma para os dois, porque eles estão conectados por um fio. Então, a aceleração desse é igual a desse. Duas equações, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse sisteminha. Vamos somar. Ao somar a equação de cima com a de baixo, a gente vê que esse T cancela com esse T, né? Mais T menos T. Vai ficar o quê? Peso de B menos o peso de A é igual. Vou colocar as massas em evidência. Ó. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A gente quer descobrir quem? A gente começa descobrindo a aceleração. Estão lembrados? Descobre a aceleração, depois, com o valor da aceleração, chega na atração. Logo, eu vou pegar esses caras aqui, ó, e vou passar eles para o outro lado. Como eles estão multiplicando, eles vão dividindo. Exatamente a mesma conta que nós fizemos nos exercícios anteriores. Peso de B menos o peso de A. A única diferença é que tem um pezinho a mais, né? Dividido pela massa de A mais a massa de B. Isso tudo é igual à aceleração. Pessoal, eu vou mais uma vez substituir. Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade. Sempre assim. Então, o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Vou substituir aqui. Ó. Vai ficar massa de B vezes a gravidade. Posso até colocar a gravidade em evidência, mas não vou fazer. Menos a massa de A vezes a gravidade, dividido pela massa de A mais a massa de B é igual a aceleração. Vamos substituir valores? Vamos. Eu só estou precisando aqui de espaço, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse A e vou colocar do outro lado da igualdade. Dá na mesma, né? Falar que isso é igual a isso é a mesma coisa de dizer que isso é igual a isso. Dá na mesma. E agora sim, eu vou substituir desse lado. Massa de B, o enunciado diz para a gente que é 6. Então vai ficar 6 vezes a gravidade, que é 10. Menos, né? Menos massa de A. O problema diz que vale 2. Então, 2 vezes 10 dividido por 2 mais 6.
Isso aqui vai ser igual a 6 vezes 10, 60. Menos 2 vezes 10, 20, dividido por 8. 60 menos 20 dá 40. 40 dividido por 8, isso aqui é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Isso é o valor da minha aceleração, tá bom? A aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo a aceleração, aí a gente volta para uma dessas duas equações. Pode ser a de cima ou a de baixo. Substitui o valor da aceleração e descobre qual é o valor da tração. Eu vou substituir nessa primeira, tá bom? Vou escrever ela exatamente do lado da nossa figurinha. Eu tenho tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Vou passar o peso para o outro lado, que vai ficar positivo. Tração é igual a massa de A vezes a aceleração mais o peso de A. Vamos substituir valores. Tração vai ser igual a massa de A, 2. É isso? Massa de A, 2. Aceleração, descobrimos que vale 5. Então, vezes 5. Mais o peso de A, que é a massa de A, 2, vezes a gravidade, que é 10. Tração vai ser igual a 2 vezes 5, 10. Mais 2 vezes 10, 20. Tração vai ser igual a 30 newtons. Essa é a nossa resposta final, que corresponde ao item B de bola. Mais uma vez, muito tranquilo, né? Repete comigo a linha de raciocínio. Primeiro desenha as forças, depois aplica a segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos, descobre o valor da aceleração, volta e substitui o valor da aceleração em uma dessas duas equações. Assim você descobre qual é a força de tração. Bem tranquilo, pessoal. Vamos para o próximo exercício. Problema número 25 diz: a figura a seguir está representando esquematicamente um antigo equipamento, a máquina de atitude. Agora ele só está mudando as massas, né? Considere agora que a massa é 1 kg, a massa de A, e a massa de B, 3 kg, admitindo que o fio é inextensível, né? Tem massa desprezível. Qual o módulo da aceleração do conjunto? Pessoal, eu não quero mais descobrir a tração. Eu quero descobrir qual é a aceleração. Mais uma vez, analisa aí o sentido do movimento. Quem é que tem a maior massa? Bloquinho B, né? Então, o movimento é nesse sentido. Faz aquele esqueminho que eu mostrei para vocês e aí você descobre qual é o valor da aceleração. Coloca aqui nos comentários a sua resposta, tá bom? Vamos passar para o próximo exercício. Problema número 25, não, né? 25 já foi. Isso aqui é 26. Problema de número 26. Agora sim. 3 vagões de minério V1, V2 e V3 são puxados por um motor em um trecho de uma mina, como mostrado na figura seguinte. O motor gira sempre no mesmo ritmo, imprimindo uma velocidade constante a todos os vagões. Os vagões são ligados uns aos outros e ao motor por cabos de aço C1, C2 e C3 de espessura variável. A escolha dos cabos é feita considerando duas variáveis. A segurança, né? Os cabos não podem romper, isso é muito importante. E a economia, né? Opção pelo cabo de menor espessura. É verdade, isso aqui também é muito importante. Para que não ocorra um rompimento dos cabos e que tenham um menor custo de operação, os cabos devem apresentar as seguintes características. Pessoal, vamos lá. Eu tenho um motor, esse motor vai puxar esses carrinhos e eles estão conectados por fio. O problema está dizendo que não pode arrebentar o fio, né? Isso é muito importante, mas também ele quer economizar e não quer usar um cabo que esteja superdimensionado para a carga que ele vai puxar. Qual é a linha de raciocínio nesse tipo de problema? A ideia é o seguinte, ó, sempre quem está na frente faz uma maior tração. Esse cabo C1, ele deve ser o cabo mais rígido de todos, de maior espessura. Por quê? Porque ele vai puxar os 3 vagões. Esse cabo C2, ele só vai fazer força puxando isso aqui, ó. Esse cabo C3 só vai fazer força puxando esse. Então, em termos de espessura, vou desenhar assim, ó. O cabo C1, ele deve ser o mais espesso, né? O C2 em segundo lugar, e o C3 é o cabo mais fininho. Porque a tração aqui é maior, a tração aqui é menor do que essa, e essa tração vai ser a menor de todas, tá bom? Então, vendo aqui as respostas,
O item A pergunta, todos os cabos devem ter a mesma espessura, a maior possível? Se tivesse a mesma espessura, não arrebentaria. Mas como ele fala questão de economia, né, também, ele diz aqui opção pelo cabo de menor espessura, o item A fica invalidado. Por questão aí de custo, tá bom? Item B, todos os cabos devem ter a mesma espessura, a menor possível? Aí tá de sacanagem, né? O item B não pode ser. Item C, a espessura do cabo C1 deve ser menor do que a do cabo C2? Não, ó, C1 é esse rapaz. Acabei apagando aqui, né? Deixa eu voltar um pouquinho. C1 é esse rapaz, ele deve ter a maior espessura, né? A espessura do cabo C1 deve ser maior do que a do cabo C2 e a espessura do cabo C2 deve ser maior do que a do cabo C3. Exatamente, a alternativa correta é o item D de dado. Item E, a espessura do cabo C1 deve ser igual à do cabo C3? Não, tá bom? Então, questãozinha bem tranquila, né? Vamos para a nossa última questão. Problema número 27 diz, na figura abaixo, os blocos A, B e C estão sobre um plano horizontal sem atrito e conectados por um fio inextensível e de massa desprezível, né? Sendo a força F igual a 10 newtons, ele dá a massa de cada um deles, qual o módulo da tração no fio que conecta o bloco B ao bloco C? Quero saber qual é a tração nesse fio aqui. Como é que a gente faz isso, pessoal? Mais uma vez, começa desenhando as forças que atuam no bloquinho. Bloquinho C tem peso? Tem, peso de C. Tem normal? Tem, normal de C. Bloquinho B tem peso? Tem, peso de B. Normal de B também tem. E aqui, peso de A, normal de A. Também vou colocar as forças de tração. Perceba que o bloco C está conectado ao bloco B por um fio, então eu tenho tração. A mesma tração que vai atuar puxando o bloquinho B, certo? A tração é a mesma nas duas extremidades. Agora, eu tenho um outro fio, ó, fios diferentes, trações diferentes. Existe também uma tração desse lado. Eu vou chamar essa tração de telinha. Ela é diferente. Da mesma forma que essa tração também é telinha, tá bom? Então, a tração é a mesma no mesmo fio. Mas como são fios diferentes, essas trações elas são distintas. Pessoal, a força normal ela vai se cancelar com o peso, né? Professor, por que o senhor desenha a força normal, sendo que ela sempre vai se cancelar com o peso? É porque quando você for resolver problemas que têm força de atrito, ela será importante para a gente. Então eu faço questão de colocar para você lembrar que ela existe, tá bom? E aí nós sabemos que o movimento vai se dar só na horizontal. O que a gente faz agora? Depois que você desenha todas as forças, o que você faz? Você aplica a segunda lei de Newton em cada um dos bloquinhos. Vou aplicar no bloquinho C, depois no bloquinho B, depois no bloquinho A, tá bom? Vou começar, ó. Aplicando a segunda lei de Newton no bloquinho C. Eu tenho força, o que está para a direita eu vou considerar como sendo positivo, o que está para a esquerda eu vou considerar sendo negativo, tá bom? Força, e essa tração, professor, vai ser negativa, menos tração, é igual a massa de C vezes a aceleração, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para o bloquinho B. Perceba que eu tenho tração positiva, menos telinha, né? Tração menos telinha é igual a massa do bloquinho B vezes a aceleração. E no bloquinho A, professor, só tem na horizontal a força telinha. Vai ficar assim, ó. Telinha é igual a massa de A vezes a aceleração. Soma tudo, você vai perceber que esse T cancela com esse telinha cancela com esse telinha. Tá lembrado que eu falei para vocês que sempre fica se cancelando, né? Quando você monta o sistema corretamente. Conclusão, a força F vai ser igual. Vou colocar as massas em evidência, massa de A mais a massa de B, mais a massa de C, vezes a aceleração. Vou passar todo mundo para o outro lado, eu tenho que a força F dividido pela massa de A, mais a massa de B, mais a massa de C, é igual a aceleração, né? Eu vou colocar a aceleração desse lado, porque eu preciso de espaço. Vou substituir valores. A força F, o problema diz que vale 10. 10 dividido pela soma das massas. Massa de A, 4. Massa de B, 6. Massa de C, 10. Isso aqui vai ficar igual a 10 dividido por 4 e 6, 10 mais 10, 20. 10 dividido por 20 vai dar
0,5. Pronto. Descobrimos a aceleração. A gente volta para a questão, né? E agora é só substituir aqui para descobrir qual é o valor dessa tração. Eu vou escolher a primeira equação, tá bom? Eu tenho que F menos tração é igual a massa de C vezes a aceleração. F, o enunciado diz, né? Vale 10. Então, 10 menos T', T, que é exatamente o que eu quero descobrir, é igual a massa de C, que vale 10, vezes a aceleração que nós acabamos de descobrir, né? 0,5. 0,5. Menos T' é igual a 10 vezes 0,5, 5. Eu vou passar esse 10 para o outro lado. Ele vai com sinalzinho negativo, né? Está positivo aqui, ele vai para lá com sinal negativo. Então, 5 menos 10 menos tração é igual a menos 5. Conclusão, pessoal, tração é igual a 5 newtons. Essa é a nossa resposta final, corresponde ao item D de dado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Aguardo você em uma próxima oportunidade. Até lá.